Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual é o momento que você vai estar assistindo esse material. Então, a gente começou com. Nós estamos estudando escatologia e esse material ele é voltado aos nossos irmãos da ICB Santa Maria Norte, onde nós estivemos ali, iniciamos esse estudo e precisamos finalizar. Então, se destina a eles, mas aqueles que quiserem assistir, tirar o proveito deste material, fique à vontade, tá bom? Porque é um material que vai abençoar a sua vida, trazer conhecimento. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 7 de Daniel, o profeta Daniel, os 4 animais estranhos que ele teve uma visão. Logo após de ter tido revelado o sonho de Nabucodonosor, ele busca de Deus a revelação e o prosseguimento dessa visão e do que Deus quis dizer de fato, né, a respeito disso. Então ele vai buscar, ele vai orar, ele vai pedir a Deus e nós vamos dar início. Então nós vimos sobre os 4 reinos, ou seja, os 4 impérios mundiais, e essas imagens que ele vê, essa visão que ele vê, que Deus permite que ele veja, então vai complementar aquilo que ele já tinha falado para Nabucodonosor. Então, vamos lá e vamos iniciar então com a leitura do capítulo 7 de Daniel, tá bom? Então nós vamos lá, vamos ver, né? Então esse capítulo e ouvir, né? Ouvir e ler e conferir esse texto, né? Porque na realidade é algo que vai nos trazer revelação da parte de Deus para nossas vidas, né? Então nós vamos lá, em nome de Jesus, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então vamos lá, e eu quero aqui trazer então esse texto, e eu gostaria que você ouvisse com atenção. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel, na sua cama, um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça, como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então, estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo,
desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas, de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E, quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante. Mas guardei essas coisas do meu coração. Então, meus irmãos, aí está o texto, o qual nós estaremos estudando hoje, né? Estaremos estudando esse texto para que nós venhamos compreender, entender um pouco mais a respeito desses assuntos, que é algo que aconteceu muito distante de nós, um tempo muito atrás, e faz parte, né, podemos dizer assim, faz parte daquilo que muitos já viveram, outros estão vivendo e ainda o mundo viverá, né? Que fala dos 4 reinos mundiais, né? E do último reino que surgirá, né? Que surgirá o reino, ressurgirá, como nós vimos na semana passada, o reino ou o império romano que ressurgirá, e o reino eterno de Cristo, né? Então nós podemos ver aqui atrás de mim a imagem desses 4 animais, né? Podemos ver aí o leão com as asas, o urso com as 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças, 4 asas, né? E também nós podemos ver um animal muito horrível, né? Então nós podemos ver aí aquilo que Daniel está falando, aquilo que o artista pôde pintar e captar,
do texto e aquilo que a gente pode então compreender ou buscar entender, né? Porque serão cada uma dessas imagens, nós vamos ver a partir de agora, que ele vai apontar, significar um império do qual Daniel já começou a revelar no capítulo 2 de Daniel ali, quando Nabucodonosor tem o sonho, e ele ali revela o sonho e traz a interpretação do sonho do monarca do Nabucodonosor, né? Então nós vamos iniciar entrando aqui nesse ensino, nesse estudo, né, qual nós estaremos conferindo também com a Bíblia. Então, cronologicamente, este capítulo ele vem antes do capítulo 5, né? Basta a gente comparar Daniel 5:30, versículo 31, capítulo 5, versículo 30 ao 31, com o capítulo 7 e o versículo 1. Então a gente vai ver que realmente esse capítulo ele vem antes, né? Antes do capítulo 5, porque o livro ele não está cronologicamente organizado em seus capítulos, né? Então a gente pode ver aí no capítulo 5, versículo 30 e 31, nós vamos ver que o que acontece, né? Conferir aqui na Bíblia. Diz: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Então isso acontece para frente, e o capítulo 7 acontece antes disso aqui. Então nós vamos ver que no capítulo 7 vai estar, no versículo 1 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça, então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Então aqui nós temos a continuação do capítulo 2, como eu já falei, cuja profecia ela foi proferida uns 60 anos antes. Tanto o capítulo 2 como o 7 trata-se das 4 últimas potências mundiais nos tempos do fim, de quem fala repetidamente Daniel, a palavra de Deus, no capítulo 2. E esses impérios são representados por uma imagem tendo a cabeça, como nós vimos no capítulo 2, né? A cabeça de ouro, o peito é de prata, o ventre e as pernas de ferro, e os pés de ferro misturado com barro, né? Tudo se esmiuçou ao impacto de uma pedra cortada de um monte no presente capítulo, ou seja, no capítulo 2. Esse mesmo império são representados aqui, representado por um leão, um urso, um leopardo e um animal anônimo e terrivelmente espantoso, né? Feio, que aqui a gente não tem uma definição. O autor e o Daniel, que teve a visão, ele não soube nomear e não achou nada parecido com esse animal, né? Então, por fim, vem o Filho do Homem exercendo o juízo e estabelecendo o reino eterno do Altíssimo, como está no versículo 13, 14, que nós podemos conferir, onde diz: e eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante deles. E foi-lhe dado domínio, e a glória, e um reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno,
que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. No versículo 26 e 27, ele vai dizer assim, ó: mas o tribunal se assentará em juízo e lhe trará ou tirará o domínio para o destruir e para desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reis debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhes obedecerão. Então, aí nós vemos, né? E no capítulo 2, por meio de Nabucodonosor, Deus revelou o lado político desses últimos impérios mundiais. E aqui, Daniel capítulo 7, Deus revelou o lado moral e espiritual através dos 4 animais, né? Então, esses animais, eles simbolizam, eles representam essas nações. O significado que as nações em geral, inconscientemente, eu posso dizer que escolhe para si símbolos nacionais provenientes de animais ferozes e aves de rapina. Exemplo disso nós podemos ver hoje em dia mesmo nas nações. No passado, como no passado também, sempre se representava as nações, se representava um povo por um símbolo, por uma imagem de um animal, ou de alguma coisa qualquer, de um brasão, e assim. E nós podemos ver que as nações hoje, elas usam isso também. E nós podemos ver que, para ficar um pouco mais claro para nós, e você entender essa questão dos animais, a questão das partes da estátua, nós podemos pegar como exemplo China, né? China, que é representada, simbolizada por qual animal? Você sabe? Posso perguntar para você aqui e perguntar para você. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas a China, ela é representada pelo dragão ou pelo urso panda, né? Então, esses são os símbolos da China hoje em dia. A Inglaterra, meus irmãos, já a Inglaterra, ela é representada, simbolizada pelo leão, né? Pelo leão, animal leão. Já os Estados Unidos, eu acredito que não preciso nem falar aqui, você já vai saber, né? Já vai saber. Já vai dizer, não, é tal animal. Você vai dizer, é a águia, né? Então, os Estados Unidos, eles usam a águia como um símbolo e uma representação do seu país, gráfica, de imagem da águia, né? Já a Rússia, que não tem a ver com esse urso no momento, né? Ela é representada e simbolizada pelo urso, né? O seu símbolo nacional é o urso. Já a Itália, ela usa o símbolo do lobo, né? Eu posso trazer mais exemplos aqui, como Costa do Marfim, um dos países da África. Eles usam como simbolismo, como símbolo, o elefante, né? Já o Chile, que é aqui na América do Sul, eles usam o símbolo do condor. Do condor, que é um animal, é uma ave grande, e representa então aí o Chile. A Espanha, ela usa como simbolismo também o touro, né? Você já deve ter visto lá aqueles homens balançando um pano, né? Vermelho para os bois, os toureiros, né? Para os bois, né? Vir atacá-lo e ele fica negando o corpo e brincando com o boi, né? Há um momento que eles também
eles jogam dardos nos bois, matam os bois, há momento que eles soltam bois também nas ruas e sai aquele povo correndo. Você já deve ter visto. Já o Canadá, o país do Canadá, eles têm como símbolo o castor. E eu pergunto para você aqui, para você, no seu entendimento, qual é o animal que representa o Brasil? Você sabe? Eu quero enrolar um pouquinho para dar um tempo para você pensar. Qual o animal? Você sabe qual é o animal que representa o Brasil, que simboliza o Brasil? Então eu quero dizer para você que o animal que simboliza o Brasil, ele é a arara. A arara, ela representa o Brasil. É tanto que tem um filme, um desenho animado, onde eles usam a arara, né? Que é levada para fora e volta novamente. Me parece que é Azul o nome do filme, se não me engano, coisa assim, né? Sei que a arara é uma arara azul. Alguns também entendem como canário, né? Pelas suas cores também representa o Brasil, mas um dos mais usados é a própria arara. Então aí está o simbolismo, né? Para você entender melhor essa questão. E a gente vai encontrar na Bíblia, principalmente aqui em Daniel e em Apocalipse, muito simbolismo. Tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse. Tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse, Daniel, com medo das imagens que ele ali encontra. Mas eu quero dizer para você, e quero aqui nesse momento, encorajar você a ler. E a ler com discernimento, orando a Deus, pedindo que Deus venha falar com você por meio da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes que corta até a divisão da alma, né? Então, você precisa de ler. Agora, precisa também de entendimento. Pedir o Espírito Santo, alguém que entenda, para que você não venha ter interpretações errôneas. E como nós com os irmãos, nós no início desse estudo, em outras semanas, né, que ainda na igreja, nós vimos que tem maneiras de interpretar a Bíblia, né, e várias maneiras de interpretar, e várias correntes teológicas, né? Então aqui a gente tem que entender isso, porque há pessoas, eu conheci pessoas que enlouqueceram por ler a Bíblia, porque leram de qualquer forma, leram de qualquer maneira. Então é necessário que a gente tenha essa sabedoria na hora de ler e não ter medo do simbolismo, porque essas imagens ela simboliza outras coisas. Um exemplo nós vamos ver no capítulo 7:2 de Daniel. A gente vai encontrar, vou puxar aqui a cadeira um pouquinho, a gente vai encontrar uma imagem aqui, e se você ler apenas pelo ler o texto, você não vai entender o que o escritor está dizendo, né? Então nós vemos aqui, no capítulo 2, diz assim: e falou Daniel, versículo 2 do capítulo 7, falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, e eis que dos quatro ventos do céu agitava, os 4 ventos do céu agitava o mar grande. Então esse mar grande, a Bíblia quando se fala assim, ela está se referindo ao mar Mediterrâneo, porque eles tinham um pequeno mar, tem ainda hoje, que é chamado Mar da Galileia, e hoje se chama Mar da Galileia, mas tem outros nomes, né? E então Daniel está olhando e vê, né? Eu estava olhando uma visão noturna, e eis que
os 4 ventos do céu agitava o mar grande. Então, para você ver esse simbolismo que a palavra usa aqui, essa figura de linguagem, se é que podemos dizer assim, esse mar agitado, ele não está falando propriamente do mar de água, do mar físico. Mas o que nós podemos entender é que está falando de nações inquietas, né? Nações, como nós podemos ver no capítulo 17, 15 de Apocalipse, 17, 15, nós vamos ver que aqui explica um pouquinho mais. Aí disse assim: disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, a inquietação e perplexidade das nações é uma característica dos tempos dos gentios, tempos no qual estamos vivendo. Como vemos aqui, isso pelas crises cada vez maiores, né? Que surge interna e externamente. Então, desde que do princípio que as coisas vividas, as coisas elas vão se intensificando. As crises, as inquietações desse tempo que vivemos. Então nós vemos que a cada dia que passa, isso aumenta mais ainda. Isso pela crise de cada vez maior, que surge interna, tanto por dentro de nós, no nosso interior, como também externamente ao nosso redor. Os ventos mencionados podem ser os poderes do mal, que agitam e incitam e afligem as nações. Iremos dar um reforço maior sobre o estudo da estátua de Nabucodonosor do capítulo 2, pois os 4 animais simbólicos de Daniel, capítulo 7, representam a mesma coisa que a estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, ou seja, os 4 impérios do mundo dos gentios, desde os dias do profeta Daniel até a vinda de Jesus Cristo para restabelecer o reino a Israel e reinar no trono de Jerusalém. Então você vê que isso vai simbolizar, mostrar na realidade, né, esse tempo. Então, nós podemos ver em 2 Samuel, e eu gostaria de conferir com vocês na Bíblia, 2 Samuel, o capítulo 7 e o versículo 12 a 14, onde vai nos dizer assim: quando os teus dias forem completos, Deus falando a Davi, né? E vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre os teus da tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para ele para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filho dos homens. Então, este estudo e esta palavra, ela trata da visão de Daniel, que viu os 4 animais que subiu do mar. Como nós vimos no capítulo 7, versículo 1 a 3, nós podemos ver que se relaciona isso. Então, quando Deus fala a Davi, ele está falando de um reinado que virá depois ou seja, um império, não será um império, mas virá um reinado milenial que virá depois desses impérios, né? Então, no capítulo 1 ao versículo 3, fala assim: ora, estando o rei
Aqui tem que procurar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Capítulo 7, versículo 1 a 3. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. E falou Daniel e disse: Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os quatro ventos se agitavam numa grande. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, isso vai se relacionar perfeitamente àquilo que nós estamos construindo aqui e dizendo, construindo esse pensamento, né? Aquilo que a Bíblia está dizendo e nós estamos aqui estudando para entender. Então, nós vamos passar para cada um dos animais propriamente dito. Primeiro animal, o animal é um leão com asas. E nós podemos ver e conferir no versículo 4 do capítulo 7, diz assim: E o primeiro animal era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, esse é o primeiro animal que Daniel vê nessa visão. Então, o primeiro animal ele tinha a aparência de um leão com asas, que é o primeiro animal. E representa o primeiro império mundial, que durou de 606 a 535 anos antes de Cristo, que foram 70 anos, né? Que foi o tempo do reinado ou do Império Babilônico, onde o povo judeu o povo de Israel passou ali 70 anos no cativeiro babilônico. Este foi o primeiro império, foi o babilônico, que corresponde à cabeça da estátua, né? Este foi o primeiro, então, império, como nós vemos no capítulo 2, versículo 32, 37 e 38, do capítulo 2 de Daniel. O Império Babilônico ele foi poderoso em suas conquistas, pois isso é o que a gente compara, e comparando com o leão, as asas de águia representam a rapidez da Babilônia em suas conquistas nas guerras. Então, ela conquistava muito rápido, né? O versículo 4 ele fala do leão que até que as suas asas foram arrancadas. Isso corresponde à queda do império, que passou a ser dos medos e dos persas, como está no capítulo 5 e o versículo 25 a 31, que nós podemos conferir aqui, ó. Diz assim: foi na noite que Belsazar ele profanou os vasos da casa de Deus, né? Ele profanou, ele bebeu nos vasos que foi trazido de Jerusalém, do templo. E ali naquela noite, quando ele fez isso, naquela noite de orgia e de bebedice, de desrespeito com as coisas de Deus, então nós podemos ver e conferir no versículo 25, onde aconteceu esse fato. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação. Aqui já era Daniel interpretando, né? Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, ou Tecuel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Então Beltesazar deu ordem a vestirem a Daniel de púrpura e puseram-lhe uma cadeia de ouro em seu pescoço
e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Então aí está a cabeça de ouro do capítulo 2, e está do capítulo 7, versículo 4, o primeiro animal, um leão com as asas, com asas. Então nós vemos aí que representa e simboliza o Império Babilônico. E ele durou 70 anos, iniciou mais ou menos nos anos 606 e ao ano 535 a.C., né? Então aí a gente passa para o segundo animal, né? O segundo animal está no capítulo 7, versículo 5, né? A gente volta aqui, Daniel 7, conferindo para a gente falar tudo direitinho. Capítulo 7, versículo 5, diz assim: E continuei olhando, e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta e devora muita carne. Então, o segundo animal, ele tinha a aparência de um urso. Daniel, na visão, ele vê isso. Este animal é o segundo império que durou do ano 536 a 331 anos antes de Cristo. E durou 205 anos. Muito tempo, né? 2 séculos, mais de 2 séculos, este império ele durou. Que são os medos e os persas, né? Então, os dois que venceram a Babilônia, então eles reinam, eles governam durante 205 anos, que são os medos e os persas, que venceram a Babilônia e ficaram com todo o poder. Este urso, né? Ele corresponde ao peito de prata da estátua do capítulo 2, onde tanto o urso como o peito de prata da estátua, ele representa aqui, e corresponde os medos e os persas, né? O Império Medo-Persa. Então o urso ele levanta de um lado, e isto é porque a Pérsia teve um maior poder do que a média, né? As 3 costelas da boca do urso representam a conquista deste império, que foi a Babilônia, o Egito e a Lídia. Então, além da própria Babilônia, que esses 3 países, né, que faziam parte do império, que foi a própria Babilônia, né, a própria Babilônia, não além, mas sim a Babilônia, a Lídia e o Egito. Então, as 3 costelas elas representam esses 3 poderes que eles estavam aí. Então, Ciro, né, ele governou durante um bom tempo, e os demais, os seus descendentes, foram governando, assim como também os medos e persas, eles governaram, e cada um tiveram suas dinastias que seguiram governando, né? Então nós podemos aí nesse momento entender que o segundo animal, ele representa esse império, né? Os medos e os persas. Aí nós passamos para o terceiro animal, que é um pouco mais diferente, né? No capítulo 7, o versículo 6, onde vai dizer: Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo.
e olha só, ele tinha nas costas 4 asas de aves, tinha também este animal 4 cabeças. Ele foi dado o domínio. Então é dado o domínio ao 4º animal. Então o 3º animal ele era semelhante a um leopardo, né? E o leopardo ele já é um animal bem rápido, né? Este é o 3º Império Mundial, que durou do ano 331 a 146 anos antes de Cristo e durou 185 anos. Então, um pouco extenso também, quase 2 séculos, que corresponde aí o ventre da estátua do capítulo 2, o ventre onde tanto o leopardo como o ventre da estátua representa aí a Grécia, né? Ou seja, Alexandre Magno, né? Ele que é um jovem, ele se tornou rei da Macedônia aos seus 20 anos e saiu em conquista pelo mundo, né? Então, o leopardo, primeiramente, o leopardo, ele possui 4 cabeças, esse da visão de Daniel. Isso mostra a quadrupla divisão do Império Grego depois da morte de Alexandre, que foram o Egito, Macedônia, Síria e Ásia Menor. Então, foi dividido em 4. Então, por isso, as 4 cabeças, né? Então, Alexandre ele morre aproximadamente tendo 32 a 33 anos de idade. Não se sabe exatamente qual foi a causa da morte de Alexandre, mas especula-se que ele foi envenenado, ou ele adoeceu de malária, ou de febre tifoide, né? E ele acabou morrendo desse mal. Então, e quando Alexandre ele morre, ele está para morrer, então lhe perguntam para quem ficaria o seu império. E ele falou em grego, aqui não me recordo as palavras, claro que ele era grego, e ele fala para o mais forte, né? E aí a gente vai ver que mais adiante que houve essas 4 separações ou divisões, né? Que simboliza as cabeças, né? Então o leopardo ele tinha também 4 asas. Isso fala da alta rapidez com que os gregos atacavam seus inimigos, pois os soldados gregos eles eram altamente treinados e causavam grande surpresa e rapidez em seus ataques, né? O próprio Alexandre ele foi bem treinado, né? Ele foi bem treinado, tanto, né? Ele era filho de Filipe III, ele já vai ser também Alexandre III ou Alexandre Magno, né? Que é Alexandre o Grande, como ele é conhecido, né? Então ele é bem preparado, ele é bem tanto militarmente treinado como também intelectualmente, porque ele foi treinado por um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, né? Então quando a Grécia, essas 4 asas, era pela velocidade, né? Pela velocidade que ela alcançava aí, portanto, as suas vitórias. E a gente vendo aqui os reinos helenísticos, né? Os gregos, né? Eles foram reinos surgidos na Ásia, Egito, Macedônia e Grécia, após a divisão do Império de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande ele
eles surgem, né, através então disso. Eu queria ver conferir algo aqui, passar para vocês aqui, que muito interessante, né? E eu queria passar para vocês aqui, né? Então, o pensador que eu falei aqui, que me fugiu do nome, ele foi preparado por Aristóteles, um dos grandes filósofos, matemático, estudioso, né? Do passado, do tempo de Alexandre. Então ele foi educado por ele. Então, para você ver o quanto que ele foi, o nível de Alexandre, né? Então os reinos helenísticos gregos, eles foram então surgindo na Ásia, Egito, Macedônia, Grécia, e após a divisão do Império de Alexandre o Grande, então, ou Magno, né, por seus generais, né, que os seus 4 generais eram Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. São 4. Então, após a morte do imperador, mais ou menos no ano 323 anos antes de Cristo, né? Então, ele, quando morreu, como eu já falei para os irmãos, quando ele está próximo à sua morte, alguém lhe pergunta para quem ficaria o seu império, ele disse que ficaria para o mais forte, né? Então, ficaria para o mais forte, e ali naquele momento, então, eles entenderam que eles teriam que guerrear. Então, os 4 generais dele, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Então, cada um ficou com uma parte. Então, um ficou com a Ásia, outro o Egito, outra a Macedônia e outro a Grécia, né? Então, como Alexandre não determinou o herdeiro, seus generais, eles guerrearam entre si pelo o domínio do império e o dividiram, né? Então vamos ver como ficou a divisão e quem ficou com quem, né? Então vamos começar por Ptolomeu. Ele ficou com o Egito. Cassandro, ele ficou com a Macedônia, e a Grécia ficou com Lisímaco e com parte da península da Anatólia, da Trácia, e Seleuco, ele ficou com os territórios da Mesopotâmia e do Império Persa, né? Então esses generais, eles e seus descendentes e outros governadores das províncias estavam constantemente em guerra entre si, tentando reestabelecer o império de Alexandre o Grande em toda a sua magnitude, como ele era, né? Então Alexandre, ele era um camarada bondoso, porém também ele era um camarada, em alguns momentos também, que ele sabia ser ruim, né? Então ser mal, né? Então eles viviam, esses generais, brigando entre si, tentando trazer aí a glória do Império grego, do Império de Alexandre o Grande. Assim, por exemplo, com a morte de Lisímaco, um de seus oficiais tomou o que restou do seu império na Anatólia, em torno da cidade de Pérgamo, e deu origem à dinastia Atálida, né? Então, se você pesquisar, você vai ver qual é essa dinastia aí, né? Eles mantiveram o poder sobre o território a oeste do Tigre por algum tempo e controlaram o Mediterrâneo Oriental e até a conquista do Império Romano no século II e I a.C., né? Então eles foram até mais ou menos nesse tempo. Por isso a gente vê que no Império Romano também a gente vê as traições, as mortes, né,
os assassinatos, as conspirações, porque aí já vem daí desse modo de viver, desse modo deles serem traídos, lutarem, brigarem. A gente vai ver que os imperadores romanos, eles viviam o tempo todo com medo de traição, de revolta. Então eles matavam, eles prendiam, eles desterravam as pessoas para outros lugares por essa questão. Então aí está o ventre, né? O ventre aí de cobre, né? Como a gente vê no capítulo 2 de Daniel, como a gente vê esse leopardo com as 4 cabeças e também com 4 asas, que foi a divisão do Império de Alexandre e também a rapidez com a qual eles subjugavam as outras nações, né? Aí vem um quarto animal, né? A gente vê o quarto animal, capítulo 7:7 de Daniel, onde a gente confere agora, onde diz assim, 7:7 de Daniel, vai nos trazer essa informação, capítulo 7, versículo 7. Diz assim, depois disto eu continuava olhando em visões noturnas, e eis que aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. 10 chifres, né? Então Daniel, ele olha e ele vê aquele animal, e um animal muito diferente daqueles outros que ele havia visto. E ele não conseguiu aqui identificar nenhum animal dos quais ele já tinha visto, agora nesse momento, né? Então a gente pode ver aqui o artista, ele pinta algo que poderia parecer com um dinossauro, com alguma coisa assim, né, da espécie. Mas aí Daniel, ele não tem assim uma definição, um animal que pudesse parecer com esse animal, para ele falar, apenas fala que era terrível, né? Um animal diferente de todos os outros. O quarto animal, ele corresponde aí às 2 pernas e os pés da estátua de Daniel 2, que também se compara com a besta do Apocalipse, capítulo 17, 12 a 13. Vamos conferir aqui para a gente trazer uma clareza melhor no assunto. Capítulo 17, o versículo 12 e 13, onde vai dizer: e os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, que é entregar o seu poder e autoridade à besta. Os irmãos que têm acompanhado comigo aqui o estudo desde a igreja, vocês lembram que eu falei sobre, antes dos chifres, a gente tocou nesse assunto mais ou menos, o anticristo, né, que virá, a primeira besta, a segunda besta, né, que é o anticristo e o falso profeta, né? E eles conquistarão e conseguirão conquistar outros reinos, outros governantes que lhe darão poder para governar, para que
na grande tribulação, o governo esteja totalmente na mão do anticristo, né? Então, por isso, né? E esse animal, nós vamos ver aqui, né? Que também é onde tanto a besta, as pernas e os pés da estátua e o quarto animal são símbolos do Império Romano. Então, aqui nós vimos sobre a besta, então comparado com a besta de Apocalipse, onde tanto a besta quanto também mostra aqui o simbolismo com o Império Romano. Assim como este animal tinha dentes de ferro, a estátua tinha pés, né? A gente viu lá no capítulo 2, tem os pés em parte ferro, sendo pernas por inteiro de ferro, e já este animal, ele possui 10 chifres, como está em Daniel 7:7, e a estátua possui os 10 dedos, né, como está em Daniel 2:33, lá na estátua. Então, você vê a semelhança, né? A semelhança, e lá em Apocalipse, né? Como a gente vê. Então, os 10 chifres da besta, nós vamos ver Apocalipse 13, né? Apocalipse 13 e o versículo 1. Você pode ver e conferir comigo, que diz assim, ó, capítulo 13, 1. Então vi subir do mar. Olha aí a linguagem sobre o mar novamente, né? Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, tá vendo? E 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nome de blasfêmia. Então é o mesmo que as 10 pontas deste animal, que também é o mesmo que os 10 dedos dos pés da estátua. Você vê aí a correlação, né, de uma com a outra. Isto é porque o Império Romano será fortalecido por 10 nações na grande tribulação. Em Apocalipse 12 e o versículo capítulo 17, versículo 12, na realidade 17, 12, a gente vê dessa forma aqui, ó. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas eles receberão autoridade como reis por 1 hora, ou seja, por um tempo só, juntamente com a besta, né? Então, o mesmo que os 10 chifres, as 10 pontas deste animal, que também é o mesmo que os 10 dedos dos pés da estátua. Isto é porque o Império Romano ele será fortalecido por essas 10 nações na grande tribulação, que entregará o poder ao anticristo, e ele governará absolutamente, ou seja, o Império Romano ressurgido, então nisso ele governará. Então, há quem diga que ele virá de Roma, que ele virá da Europa, que ele virá de alguma dessa parte, de alguma parte desse Império Romano antigo, né, que ele ressurgirá e governará na grande tribulação, né? Então, aí há ainda essa questão do pequeno chifre, né, de um chifre pequeno, que é do quarto animal, que Daniel vê, né, e que João também vê aqui, como nós vimos no capítulo 17, e ele já traz uma explicação mais clara para a gente, né, como está aqui no versículo 12. Né, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão e entregarão para o anticristo. Então, a gente vê no capítulo 13, também se relacionando a isso, no versículo 1, então, onde ele fala
da besta que saiu do mar, que mar significa, mar agitado significa pessoas, povo, né? Multidões, né? Então essa pessoa saiu do meio do povo. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas sobre as suas cabeças, e com nome de blasfêmias. Aí nós vamos para o chifre pequeno do quarto animal, esse animal que Daniel não teve como explicar que animal seria esse, né? Então ele representa aqui esse pequeno chifre, ele representa, porque chifre, quando se fala de chifre na Bíblia, está falando de poder, de força, né? Os animais que têm chifre têm força, têm poder. Até mesmo na mitologia a gente vai ver que alguns animais têm alguns chifres, eles têm poder, né? Então, como o unicórnio, né? Ele tem poder por conta do chifre, porque ele tem um chifre só na testa, né? E que ele tem poder. Mas nesse caso aqui, a Bíblia está tratando de algo não fictício, mas verdadeiro. E quando se fala de chifre, ele está representando um poder, né? Então, ele representa o anticristo, que terá um poder, né? Que se levantará apoiado por 10 nações, como já falei, e lemos na Bíblia, né? E irá abater 3 nações. Notemos agora que este animal, ele não possui nome, né? Como nós falamos, ele não foi achado, pois ele é terrível, feio, ele é horrível, né? Medonho, ele é espantoso e muito forte, e não possui nada na terra que se compare a ele. Não há nada natural para que seja comparado ao anticristo, não há nada tão monstruoso a não ser o próprio Satanás encarnado na pessoa do anticristo, né? Então, Satanás, ele encarnará, ele estará diretamente agindo na vida do anticristo, né? Então, conforme o que nós temos visto, e vamos ver mais ainda, sobre os 4 animais, nós podemos notar que todos possuem um grande poder, autoridade e muita agilidade em suas conquistas. E ao destacarmos o 4º animal, nós vimos que este possui um enorme poder de destruição, como está em Daniel 7:7, e depois de destruir, ainda pisa com os pés naquilo que sobra, né? Este 4º animal, que é o anticristo, a besta, primeira besta, não terá compaixão de ninguém, o que causou grande interesse da parte de Daniel em saber o que ele representava, né? Então Daniel, ele pergunta àquele ser que está próximo dele, creio que um anjo, um mensageiro de Deus, e ele pergunta o que era aquilo, né? O que representava aquilo. Então, foi no momento que aquele ser fala para ele que isso seria mais um reino, ou seja, um império que nasceria, né? Que nós podemos dizer que ele será renascido, né? Como nós já vimos, né? Este 4º animal, ele não pode ser comparado com nada que existe na terra. Vamos então ver como será o reinado do anticristo. De acordo com as características deste animal, o apóstolo São João, em capítulo 12, 13, ou seja, 13, versículo 1, né? Para que falar direito, diz assim: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus 7 chifres 10 diademas, sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Então ele viu emergir do mar, né, a besta, assim como o animal também saiu do mar, onde o mar é agitado, que significa, como já falei, as nações gentílicas ansiosas por alguém que lhe dê paz e proteção, né? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz
quando disserem a paz e segurança, eis que virá uma repentina destruição. Então, o anticristo ele virá com um papo bonito, né? Com um papo parecido com aquele papo de picanha, né? Um pouco parecido assim. Então, trazer paz para as pessoas, porque é o que as pessoas estarão esperando naquele tempo. Como já hoje, já as pessoas querem paz. Então, num momento difícil, eles vão querer paz. E ele vai oferecer essa paz. Só que essa paz não é a verdadeira paz. Por isso que Jesus disse, eu não dou a minha paz como o mundo dá, né? Então, Jesus, a paz dele é diferente, né? A paz de Jesus, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dificuldade, nós temos paz em Cristo, né? Porque, na realidade, eu posso dizer aqui que felizes não são os que promovem a paz, mas sim aqueles que vivem essa paz, né? Os que promovem até que são felizes, porque eles já estão vivendo dessa paz. Mas só promover não é o suficiente. É necessário viver esta paz, né? Essa paz que Deus nos dá, que Jesus disse, eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Mas ele diz também que eu dou a minha paz eu deixo para vocês, não dou como o mundo dá, né? Então ele dá uma paz verdadeira. Então nós podemos ver que aqui, mais uma vez, recapitulando, né? Recapitulando que a besta ela é semelhante ao leopardo, né? Lá de Daniel. E nós podemos ver no versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse, diz assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Aqui quantos anos, né? Quanto tempo que Daniel fala isso? João não conheceu Daniel, e aqui ele recebe uma revelação também, já dizendo, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e a grande autoridade. E o seu trono e grande autoridade. Então, ela é semelhante ao leopardo. E você vai ver que ela vai ter uma característica, né? Esta besta, ela terá uma característica, esse animal, porque besta é animal, né? Então, quando se fala em besta na Bíblia, está falando de um animal, né? Então, quer dizer que Deus ele não teve outro nome a nominar a este homem, a não ser de besta, né? De animal. Porque alguém que se vira, que tenta enfrentar o seu próprio Criador, ele só pode ser uma besta, né? Então, aí a gente vê aqui nós vimos lá no Daniel 7,6 que é o leopardo. Então, o que diz aqui que a besta ela é semelhante ao leopardo. E aí ele tem os pés como de urso também. Ele tem os pés de urso, como está no versículo 5 do capítulo 7 de Daniel. E nós vemos aqui no versículo 2 de Apocalipse que ela tem os pés como de urso, né? E aí a gente prossegue aqui, recapitulando e vendo essas características, que a boca dessa besta é como de leão. Você vê aqui no versículo, mais adiante no versículo 2, e a sua boca como a de leão, e o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade, né? Então a besta do Apocalipse ela terá poder, agilidade e autoridade dos 4 últimos impérios mundiais, ou seja, a besta terá em si mesma a agilidade, né? A agilidade do leopardo, que é a Grécia, né? Que nós vimos, né? O leopardo ele simboliza e representa a Grécia, então que foi muito rápida, né? Para conquistar o mundo. Quando ele conquistou, Alexandre o Grande conquistou a Macedônia, ele tinha 20 anos. Com
mais 10, 11 anos ele já tinha conquistado o mundo, né? Olha a rapidez, né? Então, a força e o poder de um urso, os medos e persa. Então, ele terá também uma força e o poder de um urso, assim como os medos persas, eles derrubaram a Babilônia. E terá a autoridade, né, do leão, como você vê aqui, ó. E a boca como de leão, e o dragão lhe deu o seu poder e o trono e grande autoridade. Então você vê que todos eles foram impérios poderosos. Só que a besta, o anticristo, ele trará em si todas as características desses impérios que passaram. Dos 4 impérios que passaram, né? Porque o babilônico, né? O medo-persa, o grego e o império romano passado. Então, os 4. Então, ele terá todas essas características, ele terá uma parte. Por isso nós vemos, né? Por isso nós vemos os animais aqui, ó. Então, o leão, né, com suas asas, aqui o urso, né, e vemos aqui o leopardo com as suas 4 cabeças, 4 asas, e o animal terrível, né, que é o Império Romano, e o Império Romano renascido. Então aí você vê o quanto ele será terrível. Então ninguém de fato escapará, né? Então quem ficar por aqui, então provavelmente sofrerá uma grande ira da parte desse governo, ou então se aliará a ele, recebendo o sinal, né, na mão esquerda ou na testa, né? Mas nós prosseguimos ainda aqui, é um assunto um pouco puxado, mas a gente tem que fechar aqui esse assunto. Então, e por esta causa que se fez necessário que o próprio Cristo venha a este mundo, uma segunda vez, pois não existe ninguém capaz de vencer o 4º animal, a besta, o anticristo, né? Então, que se levantará na grande tribulação para causar destruição e horror a todos os moradores da terra, que não subirão, os que não subiram, né? Voltando aqui, né? O assunto aqui, que se levantará. Então, é por esta causa que se faz necessário que o próprio Cristo venha a este mundo a segunda vez, pois não existe ninguém capaz de vencer o 4º animal, a besta, o anticristo, que se levantará na grande tribulação por causa da destruição e horror a todos os moradores da terra, que não subiram no arrebatamento da igreja, como eu havia falado agora, né? Então, meus irmãos, esses animais simbolizam isso, e este último animal simboliza o Império Romano renascido, com todas essas características, e onde a besta, o anticristo, estará governando na grande tribulação, porque ele fará de uma maneira que ele chegará ao poder. Chegando ao poder, ele convencerá os outros a lhe dar o poder também, e ele governará absolutamente, né, naquele momento. E só Cristo, na sua segunda vinda, que o derrotará. Cristo derrotará, como está no capítulo 19, eu falo, repito sempre, a besta, a primeira e a segunda besta, o anticristo e o falso profeta. Nesse momento eles serão presos, será vencido e lançado no lago de fogo. O lago de fogo, ele será inaugurado com eles, e eles não terão tempo nem mesmo de morrer, eles serão lançados vivos lá, né? Então eles inaugurarão. Então aí está as imagens que Daniel teve naquele capítulo 7, a visão e a revelação e o complemento do capítulo 2 de Daniel,
onde ali ele revela, ele recebe a revelação do sonho de Nabucodonosor e ainda traz a interpretação. E aqui a gente vê a complementação a respeito dos impérios mundiais, dos 4 grandes impérios mundiais. E aqui a gente vê o complemento e Apocalipse aqui dando uma clareza que no próximo estudo que nós estaremos aqui, que é na próxima semana. Eu queria trazer 2 estudos por semana, mas eu não consigo. Mas pelo menos um por semana nós traremos. E eu quero trazer para você, nós aprendermos mais, compreender mais a questão e podermos crescer na graça do conhecimento de Deus. Aí fica para a semana que vem a Guerra do Armagedon. Aí você pergunta, o que é a Guerra do Armagedon? E eu pergunto para você, o que é e o que será a Guerra do Armagedon? Quer saber? Então na próxima semana nós estaremos aqui trazendo para você, tá bom? Eu só vou adiantar que será a terceira grande guerra mundial, tá bom? Então nós terminamos por aqui, por hoje é só. Quero agradecer a sua companhia juntamente conosco aqui, né? E que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa cada dia crescer mais. Se você puder curtir, comentar, compartilhar, mesmo que seja algo que você não concorde, que você comente, que você fale, pastor, eu não concordo com isso. Nós não precisamos brigar. As nossas ideias que podem divergir, né, em algum momento, porque nós sabemos que há linhas de pensamento, linhas teológicas, né? Então, nós sabemos que há muitos pensamentos diferentes, e entre uma família que são do mesmo sangue há divergência, imagine entre nós. Mas a nossa divergência ela vai convergir para trazer um conhecimento maior para todos nós, né? Então que Deus abençoe cada um de nós, e você, se quiser compartilhar também, fica à vontade, eu ficarei grato, porque isso nos ajudará no engajamento desse trabalho no nosso canal, tá bom? Então indique para alguém assistir, curta a nossa página, né? O nosso canal, se inscreva, assine ative o sino, porque todo o conteúdo que a gente for postando aqui, você será avisado e você virá a ser notificado, e quando for postado, você será um dos primeiros a poder ver esse material, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a Deus, orar juntamente com você, né? Neste momento, agradecendo a Deus por esse momento lindo e maravilhoso, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, abençoa-nos, nos dá entendimento da tua palavra a cada dia, que possamos ter conhecimento, ter entendimento, crescer para a glória e no conhecimento da tua palavra. Senhor, abençoa esses nossos irmãos, amigos, espectadores, meu Deus amado, que estão, meu Pai amado, assistindo, acompanhando conosco, meu Deus, esses ensinos, que a tua graça acompanhe e venha tocar em cada um, abençoando a sua vida, seu lar, sua casa, a sua família, seu trabalho. É o que eu te peço, Senhor, e nos ajuda a cada dia. Toma cada um e abençoa em nome de Jesus. Deus abençoe você de uma forma poderosa. E nós ficaremos por aqui para a glória de Deus, e que Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus.